Você já sentiu que, mesmo diante de palavras doces, existe algo escondido por trás do olhar de alguém? Que há mensagens silenciosas que a maioria não percebe? Sinais sutis que indicam verdadeiras intenções? Hoje, você será convidado a entrar em um espaço reservado da consciência, onde Thoth, o escriba dos deuses, revela o código profundo que permite compreender além do que é dito. No final desta jornada, uma técnica rara e transformadora aguarda, capaz de ativar camadas internas da percepção, mas, por enquanto, permita-se absorver o campo invisível que estamos prestes a explorar. A maioria das pessoas observa apenas a superfície, prendendo-se ao que é evidente e familiar. Poucos percebem que a realidade que nos cerca é apenas a ponta do iceberg e que as intenções humanas se manifestam como vibrações sutis, padrões de energia que só podem ser lidos por quem possui atenção interna aguçada. Você já notou como algumas conversas deixam uma sensação de peso, enquanto outras parecem leves e transparentes? Há algo que escapa ao olhar comum, mas está profundamente registrado na mente universal. E Thoth foi o guardião desses códigos. Quando olhamos para o mundo através dos condicionamentos coletivos, tendemos a interpretar o comportamento humano de forma superficial. Mas Thoth nos ensina que cada gesto, cada pausa na fala, cada escolha de palavra é um reflexo da mente profunda, da intenção real. Isso não é apenas uma técnica de observação, é uma transmutação interior. Aprender a perceber o invisível, a decodificar sinais que a mente superficial não captura. Os antigos egípcios, através de símbolos e arquétipos, já sabiam que ler a mente do outro é, na verdade, compreender as camadas do self em espelho. Feche os olhos por um instante e imagine a presença de Thoth, o deus lunar da sabedoria, escrevendo em sua tábua de esmeralda cada nuance da consciência humana. Sinta no corpo o ritmo do silêncio, a cadência da mente universal que pulsa por trás das palavras. Cada olhar carrega um microcosmo de intenção, e cada gesto, mesmo sutil, revela uma direção interior. Visualize a linguagem simbólica que permeia todas as interações, pequenos sinais, microgestos, vibrações sutis que, se interpretadas corretamente, desvendam o coração do outro. A sabedoria de Thoth não nasce do acaso, mas de tradições milenares preservadas em textos apócrifos, gnósticos e védicos. A gnose nos ensina que a realidade é multidimensional e que as intenções se manifestam simultaneamente no plano visível e invisível. Nos Vedas, o conceito de Dharma nos lembra que cada ação carrega seu ritmo e polaridade, refletindo não apenas o mundo exterior, mas o alinhamento interior do indivíduo. Thoth Hermes Trismegistus é o elo entre essas dimensões, o escriba que registra cada nuance da mente humana e do cosmos. Estudos recentes em neurociência sugerem que nosso cérebro capta padrões microexpressivos mesmo sem consciência plena, confirmando o que os mestres antigos já indicavam. Existe uma linguagem invisível entre os seres, um diálogo silencioso que revela intenções antes mesmo de serem verbalizadas. Laboratórios hoje começam a observar aquilo que Thoth chamava de logos divino, a conexão entre pensamento, gesto e percepção da verdade oculta. Quem pratica a atenção sutil relata mudanças significativas na percepção das pessoas ao redor, uma sensibilidade que transcende o óbvio. Você pode começar a aplicar uma atenção consciente ainda hoje. Observe a cadência da voz do outro, a pausa antes de uma resposta, o ritmo do olhar. Sinta como cada detalhe carrega informações invisíveis, como uma assinatura energética da mente profunda. Não é necessário julgar, interpretar ou rotular, apenas perceber. Essa prática de micro-observação ativa o discernimento interior e aproxima você da compreensão do arquétipo de Thoth, conectando sua percepção ao fluxo da consciência universal. Mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg.
Quando você acessar o que está por trás desses sinais sutis, perceberá camadas adicionais de consciência que permanecem ocultas à maioria. Cada interação humana se torna um portal de autoconhecimento, um espelho que reflete padrões herdados da psique e dinâmicas invisíveis que moldam comportamentos. A leitura das intenções não é uma habilidade externa, mas uma chave para a transmutação interior, uma expansão da percepção que toca o âmago do ser. Imagine agora que cada gesto, cada palavra, cada silêncio é um símbolo, um registro que Thoth escreveria em sua biblioteca cósmica. A mente humana é como um templo de sabedoria, cheio de sinais que se desdobram em múltiplas camadas. Quem aprende a decodificar esses sinais, mesmo que de forma intuitiva, começa a perceber o mundo de forma diferente, mais profunda, mais alinhada à consciência cósmica, mais próxima do todo que é mente. Cada interação se torna uma lição de hermetismo vivo, onde o princípio, como acima, assim abaixo, se manifesta no cotidiano. Ao observar com atenção, você percebe polaridades, intenções que se revelam em contraste, ritmos que se equilibram ou se opõem. A prática consiste em registrar mentalmente essas polaridades, sem interferir, apenas captando a dança invisível da mente alheia. É nesse campo que Thoth atua, como guia silencioso, como arquétipo da inteligência divina que ajuda a transmutar a percepção, transformando o ordinário em extraordinário, o superficial em revelador, o visível em um espelho da alma. Ao praticar, a percepção sutil se torna refinada, os sinais microexpressivos deixam de ser invisíveis e você começa a identificar padrões repetitivos que indicam intenções mais profundas. Não é magia nem intuição aleatória, é a leitura do fluxo do ser, é a compreensão de que cada ação humana é um reflexo de camadas internas que se comunicam em silêncio. Thoth nos ensina que cada gesto é um hieróglifo e que compreender a mente do outro é, antes de tudo, uma iniciação ao autoconhecimento profundo. E quando você percebe que essas intenções são moldadas por padrões inconscientes herdados, por condicionamentos coletivos e pelas dinâmicas mentais invisíveis que regem a interação humana, abre-se uma porta de expansão da consciência. Cada gesto se torna um código, cada palavra uma pista, e você começa a decodificar a essência dos outros sem precisar de fórmulas externas, apenas através da presença consciente e da atenção refinada. É aqui que a leitura das intenções se transforma em alquimia espiritual, transformar percepção em entendimento, atenção em clareza, observação em sabedoria. Prepare-se para o que vem a seguir, porque o campo que estamos explorando ainda guarda mistérios maiores. Cada camada de percepção que você desbloqueia se conecta a linhas do tempo invisíveis, à memória ancestral da psique coletiva, ao corpo de luz que todos carregamos. A compreensão das intenções alheias é apenas uma porta de entrada para dimensões mais sutis, onde o arquétipo de Thoth se manifesta não apenas como escriba, mas como guia para alinhar a mente individual à mente universal, despertando a voz interior, o verbo criador que vibra em silêncio, e mesmo assim, isso é apenas a introdução. O que está oculto por trás dessas observações ainda é mais profundo, mais refinado, mais transformador. Cada interação é uma oportunidade de reconhecer padrões, compreender polaridades, alinhar ritmos e perceber intenções que permanecem invisíveis para os olhos comuns. A atenção se torna um instrumento, a presença se torna uma chave vibracional e a percepção do outro um espelho do próprio caminho de transmutação interior. Quando você observa alguém atentamente, percebendo não apenas a fala, mas o ritmo das respirações, a oscilação do olhar, a leve mudança na postura, começa a decodificar padrões invisíveis que refletem intenções ocultas. Thoth, como arquétipo da inteligência divina,
nos convida a enxergar essas nuances como sinais do espírito interior, indicadores do fluxo interno que cada ser manifesta. Essa percepção é refinada quando se aprende a ouvir com a mente, sentir com o corpo e perceber com a consciência expandida, criando uma sinfonia interna que revela o que as palavras jamais poderiam expressar. O olhar de alguém pode carregar mais do que a fala: tensão, hesitação, desejo ou proteção. Cada microexpressão é uma inscrição simbólica na tábua da consciência, e o domínio dessa leitura é um exercício de alquimia interior. A atenção deve ser silenciosa, não julgadora, permitindo que o observador registre padrões, como se desenhasse mentalmente um mapa da intenção humana. Nesse processo, Thoth atua como mentor invisível, guiando a percepção para que cada gesto, por menor que seja, se transforme em uma chave para decifrar o inconsciente alheio. A mente humana é um universo em miniatura. Assim como o cosmos pulsa em ritmos e ciclos, cada indivíduo manifesta polaridades internas que se refletem em suas escolhas, gestos e interações. Ao desenvolver sensibilidade, você percebe esses ritmos como uma linguagem codificada, revelando a autenticidade ou os condicionamentos de cada ação. Esse conhecimento não é externo, é uma expansão da própria percepção, uma abertura do terceiro olho interno que conecta a consciência individual à mente universal. Cada silêncio, cada pausa ou hesitação é um portal que convida à reflexão. Ao perceber esses intervalos, você começa a ler além da superfície, decodificando intenções que não se manifestam em palavras. Thoth nos ensina que o tempo não é apenas linear, mas um fluxo contínuo onde cada instante carrega informações do passado, do presente e do potencial futuro. Essa visão multidimensional permite que a leitura da mente alheia seja uma experiência de alinhamento cósmico, onde cada gesto é interpretado como um reflexo do todo. Quando você treina a percepção dessa forma, a empatia se torna uma ferramenta de compreensão profunda. Não se trata de absorver emoções alheias de forma passiva, mas de perceber os padrões que guiam o comportamento do outro. Essa prática transforma a atenção em um instrumento de discernimento, permitindo identificar intenções ocultas e, ao mesmo tempo, entender as próprias motivações internas. O arquétipo de Thoth se manifesta como um guia silencioso, iluminando o caminho para essa leitura precisa e consciente. Cada expressão facial, cada movimento das mãos, cada inflexão de voz é uma assinatura única gravada na memória arquetípica do observador treinado. A ciência moderna, através da psicologia comportamental e da neurociência, confirma que pequenas variações corporais transmitem informações sobre emoções, intenções e estados internos. Ao integrar essas observações à prática contemplativa e à percepção simbólica ensinada por Thoth, o indivíduo transforma o ato de observar em uma forma de inteligência intuitiva que decifra os padrões humanos de forma sutil e profunda. O corpo é um espelho da mente. O alinhamento postural, a respiração e a energia corporal são sinais que indicam intenções ainda não verbalizadas. Thoth nos lembra que a leitura da mente do outro é uma extensão do autoconhecimento. Quanto mais você compreende seus próprios padrões internos, mais consegue perceber os reflexos desses padrões nos demais. Cada gesto se torna uma mensagem codificada. Cada expressão, um símbolo que conecta a percepção do observador ao fluxo universal de consciência. Quando você percebe padrões repetitivos em alguém, não se trata apenas de observar comportamento, é compreender a narrativa interna que molda suas escolhas. Cada indivíduo carrega histórias, condicionamentos e memórias que influenciam suas intenções. Thoth ensina que a atenção deve ser refinada e compassiva, permitindo ler essas histórias sem julgamento, mas com entendimento profundo. Essa prática é uma iniciação silenciosa
a alquimia da percepção, transformando o olhar atento em uma ponte entre a mente humana e a consciência cósmica. O ritmo das palavras revela mais do que o conteúdo. Pausas, hesitações, ênfases inesperadas e mudanças sutis no tom de voz carregam informações invisíveis que apenas uma mente treinada pode decodificar. Thoth nos ensina a perceber a intenção que vibra por trás da palavra falada, a energia que se desloca no espaço entre o som e o silêncio. É nesse espaço sutil que reside a verdade oculta, a intenção genuína, e a percepção consciente torna-se o veículo para captar essas informações de forma precisa e intuitiva. Cada interação humana é um microcosmo de polaridades. Amor e medo, segurança e insegurança, confiança e hesitação coexistem simultaneamente e se manifestam em microgestos que poucos percebem. A prática da atenção refinada permite perceber essas polaridades, decodificando intenções que não são explícitas, mas que se tornam visíveis à mente que observa com profundidade. O arquétipo de Thoth atua como mediador dessa percepção, guiando o observador a acessar camadas da mente humana que normalmente permanecem invisíveis. Ao perceber padrões energéticos e mentais nos outros, você também começa a reconhecer padrões internos em si mesmo. Cada interação é um espelho que revela aspectos da própria psique, trazendo consciência aos condicionamentos e crenças herdadas. Thoth ensina que ler intenções alheias é, simultaneamente, uma prática de autotransformação. Ao compreender o outro, você descobre verdades sobre sua própria mente, expandindo a percepção e ativando a inteligência intuitiva que conecta a mente individual à consciência universal. O gesto mais sutil pode revelar uma decisão que ainda não foi tomada, um desejo não declarado ou uma resistência interna. Aprender a perceber essas sutilezas é entrar em contato com a linguagem da alma, o fluxo invisível que cada ser emite ao interagir com o mundo. A percepção refinada, como ensinada por Thoth, transforma a observação em uma prática de escuta profunda. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a mente, o corpo e a consciência expandida. Cada pessoa que encontramos projeta fragmentos de sua própria história interna. As intenções se manifestam em microações que podem ser decodificadas através da atenção consciente. A sabedoria de Thoth nos ensina que essas projeções são sinais, não ameaças. São convites para compreender a psique alheia e, ao mesmo tempo, mergulhar mais profundamente na nossa própria consciência. Observar com presença transforma o ordinário em revelação, o visível em simbólico, a interação cotidiana em aprendizagem arquetípica. Ao treinar a percepção, a mente aprende a reconhecer padrões invisíveis como parte de um mapa mais amplo da consciência. Cada gesto, palavra ou pausa é uma coordenada que permite decodificar intenções e compreender o fluxo interno de cada ser. Thoth nos guia a perceber que a realidade cotidiana é permeada por símbolos, arquétipos e registros invisíveis que se tornam compreensíveis através de atenção refinada e prática constante. Quando você observa com cuidado, descobre que a intenção se manifesta de formas inesperadas. Um olhar que desvia pode indicar insegurança. Um sorriso contido pode revelar desejo ou proteção. Cada microgesto é um fragmento de informação que, quando lido com precisão, revela camadas profundas do ser. Thoth ensina que a percepção não é passiva, ela é ativa, consciente e transforma cada interação em oportunidade de compreender o invisível. A leitura das intenções não exige nenhum poder sobrenatural, requer apenas atenção refinada, sensibilidade ao ritmo e consciência do corpo e da mente. Cada gesto carrega polaridades. Cada palavra contém ecos da mente profunda. A prática constante permite decodificar esses sinais, transformando o olhar atento em instrumento de inteligência intuitiva. Thoth atua como mentor interno, guiando o processo.
alinhando percepção à consciência cósmica e transformando cada interação em aprendizado arquetípico. Ao perceber padrões internos em outro, você também acessa dimensões sutis de si mesmo. Cada gesto, silêncio ou nuance observada atua como espelho, refletindo aspectos da própria mente. A atenção consciente, guiada pelo arquétipo de Thoth, transforma cada encontro em laboratório de autoconhecimento, onde intenção alheia e percepção própria se entrelaçam em harmonia, expandindo a consciência e refinando a capacidade de leitura intuitiva. O corpo comunica antes da mente. Cada tensão, relaxamento, inclinação ou microgesto revela intenções que ainda não foram verbalizadas. Perceber essas sutilezas é um convite à atenção ativa, ao refinamento sensorial, à prática da escuta profunda. Thoth nos mostra que cada interação é permeada por códigos invisíveis e que a mente treinada pode decodificar intenções de forma segura, ética e profundamente transformadora. Cada padrão percebido é uma pista para compreender o fluxo interno do outro. Ao observar sem julgamento, você decodifica sinais que revelam motivações, resistências e desejos não declarados. Thoth ensina que essas percepções são espelhos da consciência, instrumentos de alinhamento interior e ferramentas para expandir a percepção da realidade multidimensional. A prática constante transforma cada microgesto em mensagem simbólica, cada silêncio em narrativa arquetípica. A percepção refinada permite diferenciar intenções autênticas de condicionamentos herdados. O observador atento percebe nuances que escapam à maioria, identificando quando ações são guiadas pelo eu profundo ou por padrões inconscientes herdados. Thoth nos ensina que a leitura de intenções é uma ponte entre o visível e o invisível, entre o consciente e o inconsciente, transformando a observação em prática espiritual, alquímica e expandida. E assim, a cada interação percebida, cada gesto decodificado, cada intenção captada, a mente se torna um instrumento de compreensão mais ampla, refinando a percepção do outro e, simultaneamente, aprofundando a conexão com o próprio fluxo interior. Thoth, como arquétipo da inteligência universal, nos conduz a essa jornada sem fim, revelando que a leitura de intenções é apenas a porta de entrada para dimensões mais profundas da consciência, onde cada ser e cada gesto contém infinitos registros de sabedoria e significado. Hoje, você tocou um saber que estava adormecido dentro de si. Algo silencioso, mas transformador, começou a despertar, como se as memórias da mente profunda se revelassem em camadas sutis diante de seus olhos interiores. Thoth, o escriba dos deuses, permanece agora como espelho da consciência, refletindo padrões, intenções e símbolos que antes estavam ocultos. Cada gesto observado, cada pausa percebida, cada nuance captada, se transforma em portal para o autoconhecimento e para a percepção mais refinada da vida. Se esse conhecimento acendeu algo em você, escreva nos comentários. Eu desperto a luz da minha mente interior. Assim, o eco do seu despertar ressoará com aqueles que trilham a mesma senda simbólica, marcando o início de uma jornada compartilhada de expansão da consciência e alinhamento com o fluxo universal da percepção. Se algo despertou dentro de você hoje, talvez seja a hora de caminhar mais fundo. Inscreva-se e faça parte desta travessia simbólica, explorando junto a nós os princípios herméticos, a sabedoria ancestral de Thoth e a alquimia da mente, permitindo que cada aprendizado se transforme em prática de consciência e expansão interior. Que o sopro da mente desperta continue a vibrar dentro de você, como uma estrela que se lembra do céu, revelando camadas de percepção e símbolos silenciosos que aguardam reconhecimento. Que cada gesto, cada olhar, cada pausa em sua vida cotidiana se torne um portal de sabedoria e autotransformação, refletindo a memória ancestral da consciência universal. Técnica final simbólica.
Leitura intuitiva de intenções, segura e aplicável. Preparação mental. Sente-se em posição confortável, com a coluna ereta, e respire profundamente 3 vezes, conectando corpo, mente e atenção. Visualize uma esfera de luz, simbolizando clareza interna acima da sua cabeça. Campo de atenção. Direcione sua consciência ao corpo da pessoa observada ou à situação que deseja compreender. Sem julgamento, perceba microgestos, pausas, respirações e mudanças sutis de expressão. Cada detalhe é um símbolo arquetípico de intenção. Mapa interno. Imagine que cada gesto é uma inscrição simbólica em sua mente, como hieróglifos que registram intenções, polaridades e desejos invisíveis. Observe padrões repetitivos e contrastes sutis. Decodificação reflexiva. Faça perguntas internas como: o que essa postura sugere sobre a intenção profunda? Ou que polaridade está se manifestando neste gesto? Permita que respostas surjam como imagens, sensações ou pensamentos silenciosos, sem análise racional forçada. Integração arquetípica. Registre mentalmente esses padrões e vincule-os à sua própria experiência interna. Cada gesto observado é um espelho que revela também camadas do seu próprio autoconhecimento, alinhando percepção externa e interior. Revisão silenciosa. Ao final, respire profundamente e observe como essas percepções influenciam seu entendimento da situação. A prática não busca julgar, prever ou controlar, mas refinar a atenção e expandir a consciência intuitiva de forma segura e consciente. Continuidade. Aplique essa técnica em pequenas interações diárias, expandindo gradualmente a sensibilidade à linguagem não verbal, a polaridade energética e a percepção simbólica da intenção humana.